Fala pessoal, tudo bem? Laerte Rabelo mais uma vez aqui, agora com muita alegria, trazendo informações aí técnicas e também novidades aí da Simplo, tá? Então seja bem-vindo novamente a mais uma super live. Pessoal de todo o Brasil, reparadores de norte a sul do país estão fazendo parte desse movimento e a gente fica muito feliz em realmente estar ajudando você a levar a sua oficina para o próximo nível. Estou acompanhando aqui no chat, logicamente, todo mundo que está aqui participando, pessoal realmente aí, né, do Nordeste, pessoal da região Sul, Sudeste, né, toda parte aí do Brasil, todas as regiões fazendo acontecer, porque o tema é muito especial. Foi escolhido realmente, foi a pedidos, tá, pessoal? É uma dúvida recorrente em relação a diagnóstico automotivo, não só da parte de injeção, mas de outros sistemas, né, do veículo, que nós vamos ensinar aqui na prática algumas situações, casos reais e, lógico, a utilização da literatura técnica. O grande forte dessa live é você entender exatamente toda a parte de funcionamento e diagnóstico do sinal PWM, mas também como você vai utilizar a literatura técnica como suporte, como imagem e sinais de referência, valores de frequência do cycle para você realmente fazer diagnósticos com assertividade. Beleza? Então, começando agora a live, tá? Mas, logicamente, temos que ter também as novidades em relação à Simplo, tá? Lembrando que cada um de vocês, né, sabe muito bem a mensagem que eu passo todos os dias nas redes sociais, que sem literatura técnica não dá, tá? Beleza? Então, nós separamos aqui no final da live uma informação para você, uma novidade e exclusividade para você que está aqui na live, tá? Primeiramente, eu quero que você escreva, né? O pessoal já estava escrevendo, qual é o estado da sua oficina, qual a cidade, né? Qual o município aí, para a gente divulgar e falar, porque muitos donos de veículos, pessoal, entram em contato com a equipe da Simplo, com o nosso atendimento, perguntando quais oficinas, né, tem o Simplo na sua região. Sabe por quê? Porque eles querem entregar o veículo para quem realmente tem informação técnica, para quem realmente está investindo em conhecimento. Fora tudo isso, vocês devem saber, pessoal que já entrou em contato com os nossos consultores, que não é só a questão de informação técnica, né, pessoal? É também a questão de capacitação. Nós temos nossa área de membros, mas eu vou contar isso aí mais na frente. O nosso foco nesse primeiro momento é explicar como é que vai ser essa aula de hoje, nessa live técnica, tá? Nós vamos falar sobre funcionamento e diagnóstico do sinal PWM, modulação por largura de pulso. Por quê? Muitas vezes e muitos componentes estão relacionados a quê? A controle de sinal modulado. E muitos reparadores têm dificuldade em, primeiro, fazer medições com o scanner. Exatamente, você vai ver algumas grandezas no scanner, alguns valores que vão te ajudar a fazer esse diagnóstico. Osciloscópio e também o seu multímetro. O velho e bom multímetro vai ser útil também, eu vou ensinar como, tá bom? Vou ver um pouquinho aqui os comentários do chat, tá? O pessoal aqui de Sorocaba, pessoal de São Paulo aqui, galera sempre presente, tá? Vamos lá, Bahia, Rio Grande do Sul, né? Muita gente boa fazendo parte do movimento, pessoal de Minas Gerais também, show de bola. Olha só, lembrando pessoal que nós temos informações aqui também que vão trazer aqui novidades para vocês. Primeiro, que as nossas lives estão cada vez mais aí, né, mais, como posso dizer, mais ajustadas, né, com maior qualidade, porque você merece isso, nós estamos aqui investindo realmente em qualidade. Lembrando que, primeiramente, é muito importante a gente salientar e agradecer cada um de vocês a questão também que nós recebemos, né, a nossa placa de 100 mil inscritos no canal do YouTube. Então é muita felicidade, muita alegria, muita gratidão para que vocês também realmente fazem parte dessa história, né? Toda a família Simplo agradece a confiança e é só o começo. Podem ter certeza que é só o começo que a gente está aí trabalhando para fazer capacitações aí online, presenciais, participando das feiras aí em todo o Brasil para levar a Simplo para a sua oficina. Nós somos o maior parceiro do reparador, isso dito pelos próprios clientes, né? O nosso suporte sempre recebe elogios aí, nós fazemos exatamente todo um estudo de como é que está o atendimento e eu vou dizer, pessoal, é surpreendente, como eu posso dizer, os elogios. Inclusive, até nós temos uma série de vídeos intitulado aí, né? Que são os clientes que fazem o depoimento Simplo pelo Brasil. É muito importante você acompanhar nas redes sociais, beleza? Vamos lá. Antes de mais nada,
eu queria destacar para vocês conhecerem também um pouquinho da nossa empresa, da sede da Simplo, né, na cidade de Eusébio, Ceará, e eu queria que a produção aí separasse o vídeo, né, mostrando detalhes de toda a estrutura. É um exército trabalhando para você. Pronto? Vamos lá, a produção vai separar esse vídeo para vocês acompanharem em primeira mão. Vamos lá. Show de bola. Pessoal, olhem só a estrutura. Na empresa nós temos aí toda a parte da literatura técnica, das capacitações técnicas, da parte de desenvolvimento, né, e tecnologia. Então, realmente é um complexo aí que traz toda uma indústria da informação. Beleza? Vamos lá, pessoal, porque eu quero que vocês realmente peguem papel e caneta na mão para não perder as observações. Eu vou estar com a apresentação aqui, né, da nossa aula de hoje, mas o ouro, né, a riqueza da aula está aqui nos detalhes que eu vou contar aqui dos casos de estudo, beleza? Então vamos lá, vamos voltar para cá, pessoal. Seguinte, funcionamento e diagnóstico do sinal PWM. Então vamos seguindo aqui na tela, tá? Fiquem ligados. Qualquer dúvida eu vou acompanhar aqui no chat e também a nossa equipe vai estar sempre ligada e atenta para algumas perguntas aí, tá bom? Vamos lá. Então, nosso tema é esse de hoje. Já passou aqui, no caso, as apresentações, né? Nós queríamos apenas mostrar também, pessoal, um detalhe. Nós temos aqui na nossa sede os treinamentos presenciais, tá? Em breve eu vou lançar aí, né, as datas e horários dos próximos treinamentos, muitos tops. Não só eu ministro os treinamentos, mas também os melhores instrutores do Brasil. Então acompanha aí como é que é a parte prática desses treinamentos com esse próximo vídeo aí para a gente realmente finalizar essa parte de apresentação, tá bom? Vamos lá, a produção vai agora soltar o próximo vídeo. Fica ligado aí na estrutura, fica ligado aí que é na pegada do chão de oficina. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Então, olha só na tela, vamos começar entendendo o que é o sinal PWM, ou modulação por largura de pulso. Fica ligado na explicação. Se você tem alguma dúvida, já me pergunta que eu vou aqui, na medida do possível, respondendo, tá? Então, vamos lá. A modulação por largura de pulso, ou PWM, né, que é do inglês aí, surgiu da necessidade de controlar a velocidade de motores de corrente contínua e atualmente é utilizada como forma de controle nas mais variadas aplicações. Então fica ligado que antigamente eu tinha um controle on-off.
ligado, desligado, né? Tinha um controle muito rígido. Eu tenho primeira, segunda, terceira velocidade do eletroventilador. Então, hoje você pega sistemas de arrefecimento aí, né? Eletroventiladores, motores do ventilador de arrefecimento com um controle contínuo. Então, eu tenho como eu posso dizer, um avanço no controle que agora é aplicada a centenas de componentes em diversos sistemas eletroeletrônicos, tá? A modulação PWM consiste em variar o nível médio do sinal através do controle de um sinal pulsado de onda quadrada. E aí ocorrem, pessoal, muitos erros de interpretação que eu vou chamar a atenção daqui a pouco. Porque se fala que onda quadrada é sinal PWM. O sinal PWM, na verdade, é onda quadrada. Só que nem toda onda quadrada é PWM. Então, eu quero chamar a atenção para você nesse primeiro ponto. Nem toda onda quadrada que você vê no osciloscópio ou nas informações é um sinal PWM. Tá? Eu tenho resposta de sensor que vai para a central que é uma onda quadrada. Eu vou explicar já já um caso à parte, tá? Nesse momento, eu quero deixar bem claro para vocês que vocês vão compreender primeiramente que o sinal PWM é um sinal de controle. Primeira coisa que eu vou dizer para vocês, é um sinal de controle, não é uma resposta, tá? Beleza? Tomando-se como um período, tomando como referência um período, quanto maior for o tempo que o sinal de onda quadrada ficar em nível lógico alto. O que eu quero dizer com isso? Você vai observar da seguinte maneira, né? Que você vai ver o conceito de duty cycle. Eu quero chamar a atenção para esse ponto. Você vai ter que ter foco em dois conceitos fundamentais. Primeiro, frequência e ciclo de trabalho ou duty cycle. Tá? Vai aprender esses dois conceitos hoje para não vacilar na hora que for fazer as medições com o scanner, com o multímetro e com o osciloscópio. Tá? Frequência e duty cycle. Vamos lá. Seguinte. Maior será o valor médio do sinal, podendo assim ser usado como tensão de controle dos atuadores de uma infinidade de sistemas embarcados. Aí vai ser aplicado aonde? Injeção eletrônica, ar-condicionado, sistema de arrefecimento, etc. Eu vou listar aqui, pessoal, para vocês vários sistemas e exemplos de utilização do PWM. Foi por esse motivo que eu escolhi esse tema para apresentar essa aula. Tá? Então, você que trabalha em qualquer área do veículo, da parte eletrônica, você vai ter que dominar o diagnóstico e funcionamento do sinal PWM, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa aí, primeiro slide bem definido para você. O que não é sinal PWM? Todo sinal PWM é digital, mas nem toda onda digital é PWM. Então, essa frase aí é para você realmente levar para casa. Anota isso aí no teu caderno, anota isso aí agora. Todo sinal PWM é digital, mas nem toda onda digital é PWM. Por que eu sempre falo isso? Porque a gente vê muito nas redes sociais, no YouTube, aí na internet, muitos instrutores falando algumas informações que não são bem verdades. Tá? Então, vou provar para vocês. Primeiro ponto. Olha só esse sinal que eu separei lá do manual Scoop Truck, que também pode estar presente lá no OSSI. Manual Scoop Truck são as ondas de referência para a linha diesel e o manual OSSI são as ondas de referência para a linha flex. Tá? Observe aí que eu tenho um sinal de sensor MAF, onda quadrada, pessoal, mas não é um PWM, é a resposta do sensor MAF para a central. Professor Laerte, mas por que o senhor está falando que não é PWM? Porque uma das premissas do sinal PWM, eu quero chamar a atenção aqui nesse ponto, uma das premissas do sinal PWM é que a frequência não muda, a frequência é constante. Então, quer dizer o seguinte, se você pegar um sinal de onda quadrada que muda a frequência no decorrer do funcionamento do motor, não é PWM. O sinal PWM ele tem uma característica que realmente é a sua natureza de trabalho, é que a frequência é constante. Tranquilo, pessoal? Olha só essa informação aí já vai destravar muita coisa, tá? Eu quero saber o seguinte, vocês têm que estar compreendendo aí, qualquer dúvida me pergunta aqui. E por que eu chamo a atenção nesse ponto, pessoal? Porque se você observar, eu tenho aí as grandezas elétricas referentes a esse sinal aí no manual Scoop Truck. Porque você pode usar o osciloscópio, mas você pode também usar o multímetro.
eu tenho aqui, com o motor aqui com a ignição ligada, por exemplo, se você observar na tela, observe aí, tem 1,57 kHz de frequência. Perfeito. Se ela se mantesse nessa frequência, poderia ser um PWM, mas olha só, o que é que vai acontecer aí? Quando eu vou mudar a tela aqui agora, eu vou pegar o outro exemplo, eu tenho o sinal do sensor MAF, pessoal, com 2,48 kHz. Se a frequência muda, não é sinal PWM. E justamente, quando você for ver uma situação, ignição ligada, motor em marcha lenta, motor a 2.000 RPM, motor a 3.000 RPM, a frequência vai mudar do sensor MAF. É uma característica dele. Então, é uma resposta do sensor, não é um sinal PWM. Tranquilo, pessoal? Fui claro? Qualquer dúvida aqui, me pergunta, estou acompanhando aqui no chat para ver se vocês entenderam, tá? Fica ligado aí, tá certo? Mudou a frequência. Então, não é sinal PWM, é um sinal digital, tá? Show de bola. Se tiver qualquer dúvida, vocês me perguntam, tá bom? Beleza? Então, a partir de agora, só para frisar isso, o sinal do sensor MAF digital não é PWM, é uma resposta do sensor. Vai mudar de frequência à medida que você muda o quê? A rotação do motor, se é ignição ligada, se é marcha lenta. Fechou? Tranquilo? Então, pessoal, dessa forma, nós já vamos quebrando alguns tabus aqui, tá? Outro erro muito comum que a gente observa é em relação ao bico injetor. Será que o sinal de controle do injetor é um sinal PWM? Eu já peguei em manuais técnicos de treinamento que falava o sinal de controle do bico injetor PWM. Eu digo, não pode. Primeira coisa que eu observei, que vocês estão vendo aí na imagem, não é PWM. Por quê? Quando eu acelero, eu aumento a frequência de acionamento do injetor, que vocês estão observando aí nos pontos em destaque. Então, nesse momento, se houve uma mudança de sinal, de frequência, é porque não é PWM. Tá? Lembre-se, a premissa do sinal PWM é que a frequência é constante. Beleza? Tranquilo? Então, não vão falar por aí que sinal de MAF, bico injetor é PWM, tá bom? Combinado agora? Show de bola. Perfeito. Legal, pessoal. Já estou elogiando aqui a sala, viu? Olha só, rapaz, é bom demais. O ambiente aqui tá top. Pessoal, para realmente vocês terem a maior qualidade do aprendizado, tá? Agora fiquem ligados no conteúdo, tá? A gente caprichou sempre no conteúdo também, tá? Logicamente, né? Com 100 mil seguidores aí, já passamos, já estamos aí, acho que em 120, vou ter que observar aqui. 123 mil seguidores, então já vamos ter a festa dos 200 mil e vamos para frente, tá? É isso aí, pessoal. Show de bola. Vamos lá. Seguinte, no próximo exemplo, eu tenho, olha só que bacana, gente. Quais os principais componentes que são controlados pelo sinal do tipo PWM? É por esse motivo que eu estou aqui falando desse assunto. Corpo de borboleta, atuador do comando variável, já, pessoal, tem casos de estudo, hein? Bomba de combustível pilotada, vou mostrar na prática como é que é esse controle. Alternador pilotado, vou deixar a cereja do bolo para o final, para vocês verem qual a aplicação aí do sinal PWM para você fazer o diagnóstico de alternadores pilotados, tá? Eletroventilador, como eu falei para vocês, hoje você vai observar nos veículos que lá no scanner você vai ver a porcentagem de controle e não mais velocidade 1, 2 e 3. Acabou aquele controle estático, agora é um controle dinâmico. Olha que bacana. Válvula reguladora de pressão de combustível. Olha que interessante, eu vou ter lá a válvula mim própria, um exemplo, que ela vai ter a frequência de trabalho e um ciclo de trabalho específico para cada regime de funcionamento. É a partir daí que você vai fazer diagnósticos para ver se a eletroválvula lá, né, o solenoide da M própria, a própria válvula, né, que a gente chama, não está travada, não está com problemas. Então você começa a ver isso utilizando o osciloscópio, tá? Aquecedor da sonda. Antigamente, como é que funcionava, pessoal? Aquecia a sonda rapidamente ali, uma corrente altíssima, e aí depois soltava, era on-off. Hoje não, eu tenho um sinal PWM. Então, à medida que vai aquecendo a sonda, que vai chegando naquela temperatura de ativação do seu sistema interno, vai reduzindo aí o controle, porque já chegou na temperatura. Bomba d'água elétrica, né, que é altas tecnologias aí, né, novas tecnologias. Sensor do pedal da linha diesel, uma característica muito interessante,
né? Linha forte tem muito isso. Válvula de controle do turbo, né? A gente vai falar também em algumas lives aí em relação aos sistemas turboalimentados. A gente pega um exemplo aí do Onix Plus, ou novo Onix, né? Tem válvulas de controle lá do turbo que são PWM. Então, nós temos uma infinidade de sistemas que tem esse controle. Somente 10, mas tem muito mais, tá? Tranquilo? Então, olha só a importância de você aprender esse conteúdo de hoje, tá bom? Vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre ciclo de trabalho. Vão ser dois conceitos, frequência e ciclo de trabalho, tá? Beleza? O ciclo de trabalho é caracterizado pela porcentagem que um pulso PWM fica em nível lógico alto em relação ao período. Se eu não mudo a frequência, eu não mudo o período, tá? Ou seja, o período vai ser constante e a frequência vai ser constante, porque um é o inverso do outro. Vamos lá. Pode-se descrever matematicamente o ciclo de trabalho da seguinte forma. Observe aí que eu tenho a frequência, a quantidade de vezes que um evento ocorre dentro de um segundo. De novo, pessoal, frequência em hertz é o número de vezes que um evento ocorre dentro de um segundo. Então, se eu tenho 60 Hz, são 60 eventos em um segundo, tá? Então, eu tenho essa frequência. Eu tenho a amplitude do sinal, então, pessoal, fiquem ligados quando você for analisar, vou até chamar a atenção aqui agora. Quando você for analisar um sinal PWM, a frequência é constante e eu tenho uma amplitude também bem definida. Eu não posso ter uma mudança de amplitude, tranquila, a altura do sinal. E neste caso, eu vou mostrar um caso de estudo para vocês, né, que eu observei, fiz um diagnóstico observando a mudança de amplitude. E aí foi show de bola, tá? Beleza? E aí, o período é onde tem essa imagem aí. Observe aí, pessoal, essa imagem bem didática. Período ou ciclo é justamente a repetição do evento. Então, eu tenho esse período constante, ele não vai mudar, tá? E o ciclo de trabalho não é quando está ali em negativo. Olha lá para baixo, tá? Na figura. É quando está positivo. Então, se eu digo que está 75% de ciclo de trabalho, está 75% em on e 25% em off, tá? Beleza? 75% em on, 25% em off, tá? Então, fique ligado que sempre que você vê lá no multímetro, lá no osciloscópio, lá no scanner, ciclo de trabalho é o tempo que fica em nível lógico alto ou em on. Tranquilo? Pessoal, até aí, tudo bem? Ficou alguma dúvida? Vão anotando aí que a nossa equipe está de olho, tá? Vou passando aqui porque nós temos muito conteúdo hoje, beleza? Para ficar mais didático para vocês, olha só que interessante. Entendendo na prática, como assim? Se eu estou falando para vocês que eu tenho 3 exemplos aí, A, B e C, tá? Ligado nível alto, desligado nível baixo. No exemplo A, o que é que está acontecendo aí? Eu tenho um ciclo de trabalho de 10%. Olha que interessante, ciclo de trabalho de 10%. Né? No segundo exemplo, letra B, eu tenho 50% de ciclo de trabalho, ou seja, 50% do tempo aí está em on. E, finalmente, na letra C, eu tenho aí 90% de ciclo de trabalho, ou seja, está 90% on. Então, sempre que tiver ciclo de trabalho ou ainda duty cycle, é sinal que é o nível lógico alto ou quando está ligado. Tranquilo? Então, sempre é normatizado. Se for negativo, vai ficar ciclo de trabalho negativo. Se não tiver escrito mais nada, só ciclo de trabalho, é sinal que é o positivo, que é nível lógico alto on. Tranquilo, pessoal? Show de bola? Então, primeiro conceito aí que eu quero que vocês entendam para não errar no diagnóstico, tá? Acho que eu tenho uma... Tá aí, ó, pessoal. Olha que bacana. É assim que funciona o sinal PWM na prática. Olha só, mudando o ciclo de trabalho ou duty cycle, onde você vê na literatura. Duty cycle é o ciclo de trabalho, ok? Então, observem que eu tenho a mudança no tempo on e off. Então, quando eu tenho aí um ciclo de trabalho de 95, está praticamente 100% on. Quando eu tenho aí 25,05, eu tenho aí uma mudança gradativa. Então, o que é que vai acontecer quando eu tenho um controle PWM? Vai mudar o tempo de on ou off. Mas o período, pessoal, é o mesmo.
tá? A frequência vai ser a mesma. Então, quando você observar no osciloscópio, que você fizer uma aceleração de uma VVT, que você acelerar o veículo, quando você verificar o sinal do aquecedor PWM com o veículo em aquecimento, você vai ver essa forma de onda que está aí na tela. Logicamente que vai ser mais lento, mas quer ver? Você vê um sinal mais rápido? Borboleta. Quer ver um sinal mais rápido? Quando você vai lá em funções atuadores e vai fazendo o PWM lá, por exemplo, do eletroventilador, de uma bomba de combustível pilotada, você vai mudando o ciclo de trabalho, você vai vendo um gráfico diferente. Você vai mudando a ativação do VVT, você vai vendo um gráfico diferente. Então você pode usar a função atuadores do scanner para ver a mudança mais dinâmica do sinal PWM, tá? Lembrando também um ponto muito importante que eu vou chegar lá. Se por algum motivo a central não mandar a frequência correta preconizada para aquele tipo de funcionamento daquele atuador, não vai ter controle. Olha que interessante, vou repetir aqui para chamar a atenção para vocês. Eu tenho a informação de frequência lá na literatura do Simples, tá? Eu estou observando lá que a frequência é 100 kHz e a central não está mandando essa frequência por algum defeito, algum problema. Não vai atuar aquele componente que está recebendo o sinal PWM, tá? Então, toda vez que você for fazer uma análise do controle PWM, verifica, analisa o valor de frequência na literatura técnica, porque se der diferente, pessoal, não vai controlar aquela bomba, não vai controlar aquele solenoide, não vai controlar aquele eletroventilador, não vai controlar a sonda lambda do aquecedor. Então, fica sempre ligado nisso, tá bom? Vamos lá. Seguinte, vamos falar de componentes específicos para você compreender agora, tá? Vamos lá. Primeira coisa, bomba de combustível pilotada. Olha como está a tecnologia hoje, pessoal. Incrível, tá? Eu quero explorar para você exatamente isso. Vamos lá. Seguinte. Você observa aí que eu tenho a bomba pilotada. E quando eu falo bomba pilotada, a bomba de combustível ela tem que ser específica para aquele veículo, tá bom? Não é qualquer bomba que você vai comprar. Tá? Vamos lá. Então, eu vou ter o quê? No processo de aceleração, tenho aí o corpo de borboleta, ele vai ser controlado. A central vai receber o quê, pessoal? Pela solicitação do motorista. Eu acelerei o veículo, eu quero mais potência nesse veículo. O que é que vai acontecer? Eu vou ter uma maior pressão na linha de combustível. E aí vai passar pelo processador. Nesse momento, eu vou ter um módulo externo, um módulo para controle da bomba. Tá? Nesse caso, esse módulo externo, esse módulo próprio da bomba de combustível vai, pessoal, alimentar via PWM a bomba pilotada. Ou seja, quando eu tenho uma bomba de combustível pilotada, pessoal, na marcha lenta eu vou ter uma pressão de bomba, em 1000 RPM eu vou ter outra, a 2000 RPM eu vou ter outra pressão, em plena carga eu vou ter outra pressão. Então, fica ligado que quando tu for fazer análise de bomba de combustível pilotada, tu não vai esperar 3 bar, 3.5 bar. Tu não vai esperar 4.2 bar constantes. Vai mudar a pressão da linha de combustível porque é modulada, tá? Eu vou ter um controle modulado, beleza? Como é que eu sei que esse sistema é pilotado ou não? Só tem um caminho. Qual é, pessoal? Literatura técnica. Vou chamar a atenção para vocês aqui agora. Como é que eu vou saber que aquele veículo utiliza uma bomba pilotada? Quando eu vou lá nos esquemas elétricos e eu vou ver que tem um módulo controlando essa bomba, como eu vou mostrar aqui na tela agora. Olha só. Se você observar, eu peguei essa imagem aí, eu tirei um print do manual aí em injeção eletrônica do veículo novo Onix, tá? Fique ligado. Eu tenho aí o módulo de controle da bomba de combustível, eu tenho aí a bomba de combustível, né? E a ligação entre o módulo de controle e o módulo da bomba de combustível. Então, vou ter o módulo do motor se comunicando via rede CAN com o módulo da bomba de combustível e esse módulo controlando via PWM a bomba. Então, olha a tecnologia que chegou aos veículos. Então, quando eu for observar esse veículo, o Onix, eu sei que ele vai ter um sensor de pressão de linha, da linha de combustível, e eu vou ter os valores de referência para rotação do motor, pressão. Rotação do motor, pressão da bomba. É isso que você vai encontrar na literatura técnica, ou seja, esquema elétrico para você entender como é que funciona aquele sistema, até para você comprar a bomba de combustível correta, como também você saber fazer os testes. Olha só que interessante aqui. Próximo slide. Eu tenho
Teste da bomba pilotada. Então, olha essa imagem aí. Eu quero que você foque nessa imagem agora. Olha só. RPM versus pressão. Então, claro que essa bomba é pilotada. Eu tenho aí 1.590 a 4.300 RPM, vai de 2.90 a 3 bar, 4.800 a 5.350 RPM, 4 a 4.5 bar e 5.740 RPM vai estar em torno de 5 bar. Então, essas informações são fundamentais para você fazer diagnósticos. Então, você vai ter que ter literatura para ter essas informações aí, para validar o teu diagnóstico com scanner. Fui claro para vocês, pessoal? Vamos ver um pouquinho como é que está aqui o chat. Olha só. Bacana, viu? Epa, tem uma pergunta aqui bacana. O Mauro Barbosa fez uma pergunta bem interessante. Professor, a central usa a estratégia para cortar o PWM quando tem um componente defeituoso? Ótima pergunta. Vamos responder aqui nessa câmera. Vamos lá. É o seguinte. Alguns módulos, eles vão controlar um componente até certo limite. Porque eu vou ter um gerador de sinal PWM que tem proteção térmica. Então, o que é que vai acontecer? Tem um limite de corrente ali também. Então, vamos lá. Digamos que tem um corpo de borboleta que está travado, está carbonizado, está quebrado, está ali com defeito. A central, por exemplo, a linha Bosch, por exemplo, central Bosch, ela vai ali energizando, vai pegando frequência constante, está em marcha lenta, está mandando 40% de duty cycle lá, ciclo de trabalho. Está no limite. Chega um ponto para não danificar o driver de acionamento do motor elétrico lá, vai lá e para de mandar o sinal PWM, autoproteção. E aí você vai julgar que a central deu problema porque não está mandando o sinal de controle do TBI, do corpo de borboleta. E aí vai fazer o quê? Vai trocar a central, vai colocar outra, vai começar a comandar o corpo, mas depois vai ver que está travado ali, vai novamente deixar de enviar o sinal. E aí a solução é o quê, pessoal? Resolver o problema do corpo de borboleta. Então, para a autoproteção do sistema, a central, sim, em algumas centrais, vai cortar o sinal PWM. Outras situações também aproveitando. Vamos lá. Curto-circuito, circuito aberto, são situações que a central vai para se proteger, logicamente, identificação de curto, não vai mais mandar sinal PWM. Então, antes de tu condenar a central, você vai verificar se o circuito elétrico que vai da unidade até o componente controlado está sob controle, está tudo certinho. Entendeu? Então, a central tem essa inteligência, ela tem essa estratégia. Por que eu vou mandar sinal PWM num circuito que está em curto ao negativo, está em curto ao positivo, está circuito aberto? Então, fica ligado que você vai ter essas estratégias e isso que vai fazer a diferença para você ser um mestre em diagnóstico automotivo. Tá? Beleza? E como é que eu vou saber esse teste? Como é que eu vou saber qual pino que sai da central que vai até o componente? Novamente, esquema elétrico. É fundamental. Pessoal, o esquema elétrico não é uma coisa à parte, não é, como eu posso dizer, um luxo na oficina. É uma necessidade. Esquema elétrico é uma ferramenta como uma ferramenta que você usa todo santo dia. É como um scanner, você vai ter que trabalhar se você trabalha com injeção. É como uma chave lá que você vai soltar um parafuso que você sempre usa. Não tem jeito. Então, não é alegoria, né? Não é mimimi, não é uma coisa que eu posso dizer para você, é uma coisa que eu posso usar ou não. Por favor, esse tipo de pensamento não vai levar você a nada, tá? Tá no mesmo patamar de ferramentas essenciais, tá? Beleza? Vamos lá. Show de bola. Nesse caso, no próximo aí, pessoal, nós temos o corpo de borboleta. Então, eu tenho um controle, eu tenho um drive de controle do TBI, do corpo de borboleta, tá? Que vai ter uma alimentação e vai ter um controle PWM. Então, como eu falei, existe uma frequência fixa e um ciclo de trabalho para cada situação. Caso esse corpo de borboleta dê um problema mecânico, ou sujeira, carbonização em excesso, esse sinal pode ser o quê? Removido, como proteção. Outros sistemas, pessoal, não tão inteligentes, digamos assim, vai energizar o TBI até danificar o drive. Então, fica ligado que eu uso o sinal PWM para isso. Outra aplicação aí do PWM, pessoal, é o sinal do aquecedor da sonda, né? É um aquecedor do tipo PTC, né?
À medida que vai aumentando essa alimentação, vai aquecendo mais e mais a sonda. Para quê, pessoal? Para chegar em 300, 350 graus Celsius e aí sim conduzir a sonda, começar a trabalhar, movimentando os íons de oxigênio. Então a sonda só vai trabalhar quando chegar nessa temperatura. Por isso que eu tenho os aquecedores, tá? Como vocês sabem muito bem, a central pode tirar esse sinal do aquecedor caso a resistência lá, o aquecedor PTC, dê um curto ou fique aberto. Então fica ligado na medição de resistência também do aquecedor e do circuito elétrico, tá? Beleza? Então eu posso fazer essa medição com quem, pessoal? Eu posso fazer essa medição com um multímetro, medindo a frequência. Lembrando, minha gente, que a frequência é constante. Então eu coloco na escala de frequência, tá? E vou medir o quê? Se está constante, a mesma frequência. Por mais que mude o ciclo de trabalho ali, se vai para 70%, 80%, 30%, mas a frequência lida no multímetro é a mesma. Essa mesma medição eu posso fazer o quê? No VVT, eu posso fazer no corpo de borboleta, eu posso fazer na bomba pilotada. Então o teu multímetro vai ser muito utilizado ainda, pode ter certeza. Eu vou chamar a atenção aqui para uma coisa. Quando eu falo em diagnóstico avançado, pessoal, não é para você utilizar equipamentos caríssimos, só vai ter acesso se você investir muito dinheiro. Não é isso. Utiliza os teus equipamentos que você tem na oficina da melhor forma possível. O que é essencial é você ter as informações, aonde? Na palma da mão. É muito importante você saber utilizar o equipamento, mas também ter as informações para fazer a comparação. Beleza? Vamos lá. Olha só, o teu multímetro, ele vai medir o quê, pessoal? Também o ciclo de trabalho, na mesma escala que você utiliza a frequência nos multímetros automotivos. Esse, por exemplo, é um que eu utilizo, os meninos lá da M3 também sempre utilizam esse multímetro, muito bacana. É o ciclo de trabalho. Você vai apertar o botão lá para mudar a unidade, o que estava medindo frequência, vai medir ciclo de trabalho. Olha que interessante. Então, pessoal, é bem legal isso aí. Tem lá na literatura. Motor em marcha lenta, tem que estar o ciclo de trabalho 35%. Olha que legal. E você faz lá a medição com o multímetro e dá 35%. Motor a tanto RPM ou temperatura de tantos graus, tem que estar com 40%. Você vai medir lá, vai estar com 40%. Então, o seu multímetro vai medir frequência e ciclo de trabalho, baseando-se em quê? Nas informações preconizadas pela literatura técnica, beleza? Bom, é isso aí. Pessoal, show de bola. O multímetro, ele sempre vai estar na tua oficina, independente da tecnologia do veículo. O multímetro ele vai ser um equipamento você não vai ter grandes investimentos e você vai sempre fazer bons diagnósticos. Lembrando, vou repetir aqui novamente. Lá no manual Scoop Truck e lá no manual OSS tem as informações de referência, informações das grandezas elétricas das ondas, das formas de onda. E você vai utilizar o manual OSS mesmo que você não tenha osciloscópio. É isso mesmo. Se você tiver multímetro e vai receber um pacote de manuais lá que tem o manual OSS, você vai trabalhar com o seu multímetro e vai dar show de diagnóstico. Pode ter certeza disso aí. Beleza? Próxima imagem aqui, nós temos as unidades que eu tenho da sonda lambda, do aquecedor. Eu tenho tensão de trabalho, eu tenho a frequência e eu tenho o ciclo de trabalho. Então, essas três grandezas eu vou medir com um multímetro. Então, quando a gente faz a divulgação, mesmo sem osciloscópio, você pode pegar e utilizar de forma tranquila as informações dos manuais de osciloscópio. Pode ter certeza, é uma informação validada. Eu aplico diariamente essas informações e faço as capturas, tá? Nossos colaboradores em campo, né, também fazem essas medições e também fazem diagnóstico em cima disso. Tranquilo? Show de bola, pessoal. É isso aí. Bom, até aí tudo bem, né, pessoal? Tranquilo. Qualquer pergunta, estou aqui só observando. Bom, pessoal, nos manuais da Simplo, nós vamos fazer o quê? Da pinagem da central para fora, tá? Esses exemplos que eu apliquei aqui na aula foi para ficar mais didático, tá? Não vai ter componentes internos da central. Tranquilo? Só para a gente deixar bem claro, né? Para não gerar nenhum tipo de confusão em relação a isso, tá? Certo?
Pinagem da central, conector da central, pinos da central e sistema de injeção. Fechou? Uma aplicação muito interessante, meus amigos, nós vamos ter em relação a sinal PWM, eu quero que vocês fiquem muito atentos agora, tá? Muito atentos agora por uma situação, tá? Vamos lá. Seguinte, eu tenho os alternadores pilotados. Nessa situação, o que acontece? Eu tenho alguns tipos de alternadores pilotados que utilizam alguns protocolos, tá, pessoal? RVC, que é a linha Chevrolet, RC, RLO, linha coreana é o pino C, né? E tem a linha 24 volts. Fiquem atentos aí a essas observações, tá? Primeiro, sistema RVC vai trabalhar com a frequência fixa de 140 Hz nesse pino RVC. Eu tenho 60% de ciclo de trabalho, vai gerar 13,8 volts. Se eu tenho lá 70% de ciclo de trabalho, eu tenho 14,37 volts. Se eu tenho 80% de ciclo de trabalho, eu tenho 14,94 volts. E 90% de ciclo de trabalho, 15,5 volts. Então, eu posso fazer os testes do alternador com o gerador de sinal PWM. Existem muitos geradores de sinal PWM no mercado. O que eu utilizo particularmente é o da mecânica avançada, né, que é o New Tecnoscope, já que eu utilizo para fazer capturas de sinais, junto com o Pico, né, logicamente. Eu tenho mais 5 osciloscópios, nossa equipe, mas eu utilizo muito o New também, né, para a questão da geração de sinal. Então eu vou testar, por exemplo, o alternador do Onix. Então, o que vai acontecer? Está gerando lá travado 13,8 volts e mesmo assim, ligando os consumidores, desligando e tal, ele está travado em 13,8 volts. E aí eu vou lá, solto o conector, coloco outro conector por fora, né? Tiro o original, coloco por fora, identifico o pino RVC, injeto uma frequência de 140 Hz e coloco um ciclo de trabalho, que é regulado, logicamente, por 80%. Vou pegar o multímetro e fazer a medição de tensão lá no alternador, lá na bateria. Tá dando agora lá 14,94 volts. Show de bola. Muda o ciclo de trabalho para 70%. Vai para 14,37 volts. Show de bola. Mudo o ciclo de trabalho para 90%. Mantém a frequência de 140 Hz. A tensão lida no multímetro, 15,5 volts. Então, eu fiz o teste do alternador pilotado. Agora, por sua vez, eu coloco lá 80%, ele se mantém em 13,8 volts, está com a tensão de emergência, o sistema entrou em emergência, não está mais trabalhando por algum motivo. Foi claro, pessoal? Você pode fazer o teste de alternadores pilotados com um gerador de sinal PWM, sabendo a frequência de trabalho e o ciclo de trabalho e o nível de tensão. Essas informações você encontra nos manuais. Eu fiz a tabelinha aqui para ficar mais didático, tá? Beleza? Então, pessoal, essa dica aí do alternador, gostaram ou não? Coloque aqui no chat, que eu vou beber uma água aqui, porque agora bateu a sede. Vamos lá. Vamos ver aqui. Show, vamos lá. Em relação ao sinal PWM, pessoal, e a dica do alternador aí, eu tenho vários protocolos aí que você vai observar. RC, RLO. Então, observem que muda a frequência e, logicamente, o nível de tensão pelo ciclo de trabalho. Entenderam isso aí? Show? Então, você vai fazer esse teste. Se você tem uma pergunta interessante, como é que eu vou testar o componente com um gerador de sinal PWM? Eu tenho que saber a frequência. Vou dar um exemplo aqui. Vamos para essa câmera aqui. Vamos lá. Pessoal, digamos que eu fiz um diagnóstico dessa forma. Vou chamar a atenção para vocês aqui. Tinha um ciclo de tinha o sinal PWM lá na bomba de combustível. Mas deu um problema na unidade e ela estava utilizando uma frequência errada e não aquela que aquele componente respondia, no caso a bomba. Então, eu estava com a imagem de referência e a frequência de trabalho. A imagem batia.
Eu tinha onda quadrada, o ciclo de trabalho, só que a frequência emitida pela central não batia. Então, aquele componente não vai trabalhar de forma adequada. Então, nunca eu vou ter um funcionamento adequado de um componente qualquer que seja, se a frequência não for aquela preconizada para ele funcionar. Então, deu um problema no gerador de sinal PWM dentro da central, tá certo? Beleza, pessoal? Show de bola? Então, nesse caso, você pode descobrir na frequência de trabalho daquele componente, injeta o PWM naquela frequência e vai mudando o ciclo de trabalho. Digamos que eu tenho um atuador do VVT. Eu vou lá, injeto aquela frequência e vou mudando o ciclo de trabalho. Você vai ver ele trabalhando de forma diferente à medida que você muda a largura de pulso. Fechou? Essa é uma situação bem interessante. Show de bola! Perfeito, pessoal. Bom, pessoal, seguinte, vamos ver as perguntas aqui. Já printou a tela, né? Estão ficando espertos, né? É isso aí, esse material aqui. Bom, vamos fazer o seguinte, eu não quero mostrar o caso de estudo agora, não. Produção, nós vamos agora utilizar o software aqui do computador. Pode ser? Vamos lá. Seguinte, pessoal, olhem para a tela, tá? Vamos mudar agora para a tela do Pico Scoop. Eu quero deixar na prática aqui para vocês, tá? Observem que um lado da tela aí você vai ter o Pico Scoop com a minha BMW 328, tá? Beleza? Vamos ter aí uma BMW 328, nosso carro aí, que eu vou usar para gerar um sinal PWM. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou gerar um sinal PWM e vou mudar a frequência, vou mudar o ciclo de trabalho e não a frequência, tá? Tranquilo? Certo? Olha só como é que vai acontecer isso aí. Olhem para a tela, onda quadrada na parte de baixo da tela, na parte inferior. Não sei se vai dar para enxergar, mas eu vou ler para vocês aqui, tá? Vai ter um valor de frequência. Vamos lá, vou ligar o equipamento, certo? Liguei o equipamento, você vai ter uma onda quadrada na tela agora. Tá? Observem aí e eu vou modificar o ciclo de trabalho. Eu vou deixar muito tempo aí, ó, vou deixar com 90% de on, tá? 90% de on e 10% de off. Agora eu vou mudar, ó. Vou mudar aqui no seletor, ó. Tô deixando agora, pessoal, em torno de 50% on, 50% off. Agora eu vou deixar agora, olha só que legal. Apenas 25% on, tá? E 75% off, ou ainda só 10%. Vou deixar aqui, ó, 10% de ciclo de trabalho, mas a frequência não muda, tá? Eu vou mudar o ciclo de trabalho e a frequência não muda. Então, quando eu tenho uma modulação, pessoal, olha só, uma modulação do sinal é apenas o ciclo de trabalho que muda, olha só, largura de pulso. 95% de on e 5% de off. Então, na prática, pessoal, eu tenho aqui a ligação, tá? Se você observar, do injetor de sinal e o massa, né? O negativo aqui. E eu venho no seletor brincando aqui. É isso que a central faz. A unidade de comando faz isso. Show de bola? É só para você compreender que a gente pode brincar também com o injetor de sinal para entender o sinal PWM. Perfeito? É isso aí. Se ficou alguma dúvida, já vou observar aqui no chat, tá, pessoal? Para vocês realmente não perderem essa aula, tá? Vamos voltar agora para a nossa apresentação, ok? Deixa eu voltar aqui para a apresentação, deixa eu ver rapidinho. Voltando, show. Desligando aqui o carrinho. Bom, então, voltando para o alternador, só para vocês entenderem. Então, você vai identificar qual o pino lá do alternador de controle, tá? Se é um pino chamado RC, se é um pino chamado RLO, se é um pino chamado C ou C linha 24 volts. A partir da identificação desse pino, lá no regulador de tensão, ou lá no próprio alternador, você vai saber, através dessa tabela, qual a frequência de trabalho e qual o ciclo de trabalho, ou duty cycle, vai representar o nível de tensão. Show de bola? É uma dica muito importante que, eu vou dizer, só é passada essa informação em treinamentos que você paga. Mas, logicamente, nós aqui da Simplo passamos informações valiosas para vocês. Beleza? Vamos lá. Pessoal,
caso de estudo aí do Cruze, tá? Esse caso foi bacana, pegamos aqui na Sincar, que é nosso Centro de Desenvolvimento e Tecnologia, beleza? E olha só como é que nós fizemos a análise desse caso, utilizando literatura técnica e osciloscópio, tá? Vamos lá. Seguinte, o veículo chegou na Sincar com o motor apagando após alguns minutos de funcionamento. O diagnóstico foi referente a um código de falha, chamado aí o código de falha P0016, referente à falha de correlação entre o sensor de rotação e sensor de fase escape. Tá? Nesse caso, pessoal, só uma correção, P0016 é a admissão, P0017 é escape, tá? Beleza? Mas, de qualquer forma, vai ser o P00 ou 16 ou 17. Na entrevista consultiva, foi informado que o veículo havia passado por serviços no motor devido ao superaquecimento. Ou seja, tudo indicava que o motor estava fora de sincronismo. Dessa forma, partimos para a captura dos sinais dos sensores de rotação e fase e comparamos, logicamente, com o nosso manual OSI do Simplo. Então, pessoal, vou chamar a atenção aqui para um ponto. Se eu pegar e verifiquei o sincronismo do motor com o osciloscópio sem desmontagem, comparei com a forma de onda do manual OSI e deu sincronismo, qual o problema? Então está tudo certo em relação ao sincronismo. Aí eu digo, muita calma nessa hora. Por quê, professor? Porque para estar em sincronismo, o atuador do VVT tem que estar com uma frequência e um ciclo de trabalho específico para aquele regime de funcionamento. E aí foi onde eu peguei a falha, eu peguei o problema. Por que disparou o código de falha? Tá? Olha só, nós pegamos aqui o sinal. Olha aí, pessoal, que interessante. Nós pegamos aí o sincronismo. Admissão, 24 dentes depois da falha. Escape, 9 dentes. Show de bola. Pegamos a captura do sinal de fase e rotação. Comparamos com a imagem preconizada aí pelo manual OSI do Simplo, no caso, o MT Pro, tá, gente? E aí não estava fora de sincronismo. Mas isso não é o suficiente, meus amigos. Aí que vem a dica do mestre, vem o pulo do gato. E existe, né? Essa é dica e o racional. Não é só dica, tá, gente? O racional por trás de como você vai entender o que eu estou te falando. Olha só, lá no manual OSI que você está observando aí, lá no MT Pro, eu tenho o ciclo de trabalho dos atuadores do comando variável, que estão numa faixa aí de 48% e 41%, né? Vamos lá. Admissão, 48%. Escape, 41%. Ciclo de trabalho para o veículo ficar em sincronismo. Porém, olha o que foi que eu observei. Eu peguei esses parâmetros. Ciclo de trabalho, 45%, 48%. Show de bola. Os dois têm que estar nesse parâmetro. E aí, quando eu peguei o sinal do VVT, lá no Cruze, olha só o que eu encontrei, minha gente. Olha só o que eu encontrei. Eu tenho aí, pessoal, um ciclo de trabalho, se você observar na imagem, de 96%, 97%. Nossa, lá no escape tinha, para manter aquele veículo em sincronismo, 96% de ciclo de trabalho. Então a central estava energizando de uma forma muito, como eu posso dizer, intensa. E aí disparou um código de falha. Disse, não pode, eu não posso manter um veículo desse sincronismo com 96% de ciclo de trabalho, eu tenho que manter com 48%, com 41%. Então, esse motor não tá sincronizado mecanicamente. Só, pessoal, que tem um detalhe muito importante. Por que a central iria energizar um solenoide para ele fazer esse trabalho de sincronismo dinâmico do motor com tanta intensidade? Aí eu disse, vou fazer um teste como? Vou mudar, neste caso podia dar certo, deu certo porque eu poderia fazer essa mudança de posicionamento dos solenoides. Eu tirei de escape para admissão e da admissão para o escape. Se a falha seguisse, é sinal que o solenoide estava travado, estava exigindo muita energia da central. E dito e feito. Quando eu mudei a posição do solenoide que estava do escape para a admissão, o que era P0017, que é a escape, passou para 0016, que é a admissão. Ou seja, a falha seguiu o solenoide. E não tinha problema da parte de sincronismo, não tinha problema da parte das polias, entendeu? Então, você tem que estar sempre ligado nisso.
Como é que eu sei, professor, que pode ser o solenoide? Pode fazer um teste dinâmico em bancada que você vai ver um certo travamento no funcionamento do solenoide. Não vai ter um funcionamento contínuo, um atracamento constante. Ele vai ficar com falhas de funcionamento. Nesse caso, eu consegui fazer essa mudança de posição e seguiu a falha. A mesma lógica que você faz, meu amigo reparador, quando você pega um bico injetor e muda de posição, você pega um cabo de vela, uma vela e a falha segue aquele cilindro. Tá? Então, é usar o veículo como laboratório. O melhor laboratório para fazer testes no veículo é o próprio veículo. Vocês concordam comigo? Eu uso sempre isso. Tranquilo? Então, o que foi que eu fiz? Então já tinha até uma resposta aqui, Danilo falou, sujeira na válvula, exatamente, ela estava com travamento, ela já estava com mau funcionamento. Então o que foi que eu fiz? Substituí por outra eletroválvula, né? E fiz uma nova captura. Olha só, nesse caso, se você observar, eu tenho aí em torno de 50%, 46% desse ciclo de trabalho. Então voltou ao trabalho normal, o ciclo de trabalho ali show de bola, não teve mais o disparo da falha e o veículo voltou a funcionar perfeitamente. Então tu não só observa o sinal, utiliza o quê? Frequência e ciclo de trabalho comparando com as informações preconizadas pelos manuais aí da Simplo, tá? Tranquilo? Show de bola? Então, é isso aí. Feito a troca do solenoide, resolveu. Show de bola, né, pessoal? Olha só, entenderam? Esse caso de estudo foi só um, tá? Esse caso de estudo foi bem interessante, por quê? Porque você vê a aplicação real de como você vai utilizar as informações do manual OSI, manual de injeção eletrônica, tá? Vamos para o segundo caso, bem rápido aqui, tá? Qualquer dúvida vocês perguntem aqui, pessoal. Segundo caso, o caso do Gol 1.012 válvulas G7. Olha só, caso do nosso suporte técnico, tá, pessoal? Então, nosso suporte técnico, ele faz em média 200 atendimentos por dia. Então, são vários casos de estudos resolvidos aí pela nossa equipe. Olha que interessante. Fica ligado, pessoal, que este caso, eu quero chamar a atenção aqui agora, este caso exigiu muito da observação da amplitude do sinal. Como eu falei para vocês lá no início, e eu quero terminar essa primeira parte aqui, justamente falando sobre isso. Ciclo de trabalho, frequência e amplitude. Esse caso aqui foi de amplitude de sinal, observação. Vamos lá. Seguinte, veículo Gol 1.012 válvulas, 3 cilindros, né? Apresenta o código de falhas P001000, referente ao circuito aberto do atuador de posição do eixo comando de admissão. Circuito aberto. Opa, falhas elétricas, olha que interessante. Então, a falha já te deu um caminho. E aí, o nosso cliente lá, Gabriel, pegou e mandou justamente aí. Ele pensava que tinha até falha de sincronismo. Então, ele fez o quê? Fez o sincronismo virtual e comparou com o que estava no manual OSI. Não tinha nenhuma diferença. Então, ele pegou novamente aqui a imagem do OSI, usou o PDL, fase e rotação, pegou o sincronismo virtual, comparou com a informação do manual OSI, não tinha nenhum tipo de defasagem no sincronismo, não tinha falha de sincronismo. E aí ele disse, professor, eu vou mandar o sinal aí do VVT, do controle do comando. Bom, pessoal, na hora, o que foi que aconteceu? Eu observei que estava tendo controle, o PWM, né? E um olhar mais atento, eu vi que estava com amplitude de 2 volts. Olha que interessante. Mas não estava o circuito aberto pela central, a central não informou via scanner, né? Você leu via scanner, perdão, que não tinha falha de circuito aberto? Mas está mandando sinal e eu não falei que tinha, a central ela poderia cortar o sinal PWM caso tinha circuito aberto? Eu digo, não, então não tem circuito aberto. Como é que tem circuito aberto se a central está mandando um sinal PWM? Só, pessoal, que tem um detalhe. Olha só o nível de tensão que estava aí, 2 volts. Mas, professor, como é que eu vou saber se esse 2 volts não está certo? Não tem um sinal aí e não está mandando o ciclo de trabalho? Como é que eu vou saber? Eu quero ver a resposta aqui, pessoal, no chat. Como é que eu vou saber o valor de tensão de trabalho desse solenoide? Me responda aqui no chat. Hein, pessoal? Olha que interessante.
O reparador que não tem informação técnica, ele vai pensar que isso aqui está ok. Vai pular a etapa do diagnóstico e aí? Perdeu. Vai rodar o carro inteiro e não vai conseguir resolver. Eu fui aonde, minha gente? Eu fui lá no manual OSI. Olha a amplitude desse sinal para esse veículo. 14 volts. E vamos lá. Vamos para essa câmera aqui agora. 14 volts de amplitude é o padrão. Tá? 2 volts de amplitude é o que estava no veículo. O reparador, ele pegou o sinal. Tem 2 sinais lá, eu vou voltar aqui à tela, tá? 2 sinais, o verde e o amarelo. O que é isso aí? Um ele pegou no conector do módulo e o outro ele pegou no conector por trás ali, logicamente, no atuador. Então ele estava vendo que o circuito em si, o chicote, estava ok. Mas aí é que tá, pessoal. O que é que está faltando para chegar do conector até o componente? Eu medi atrás do conector, então estou medindo o chicote nas costas do conector do atuador e não na frente, logicamente, que ele não desmontou. Eu disse, a única coisa que falta nesse exato momento é ele fazer o teste dos pinos que entram no atuador. E olha o que aconteceu, pessoal. Olha o que aconteceu. Estavam praticamente quebrados a junção aí que chegava lá no atuador, como você observa aí na foto. Vou mostrar a imagem para vocês aí. Olha só o ponto de resistência, era tanta resistência, estava só o pino, né, de fixação lá no conector, né, a crimpagem aí já estava quebrada a ponto de criar um ponto de resistência tão alto que consumiu grande parte da tensão de controle. O que era 14 volts passou para 2 volts. E a central interpretou como uma resistência altíssima e já disparou o código de falha. Olha como está sensível, olha como está o monitoramento da central. Entendeu? Então, ele fez o reparo, né? Fez a medição, de novo, lá do próprio pino do conector, na parte da frente até a central, menor do que 2 ohms, show de bola, e fez uma nova captura. Olha só que interessante. Pessoal, chegou aí em torno de 14 volts de amplitude e não disparou mais o código de falha. Perfeito, meus amigos? Então, vocês observam aí que eu tenho o diagnóstico por falha de amplitude, ou seja, você analisou aí, nós analisamos juntos, que 2 volts foi um consumo de tensão muito grande e a central disparou o código de falha e circuito aberto, ponto de resistência. Ficou claro para vocês, pessoal? Show de bola? Me conta aí. Eu estou provando para vocês por A mais B, minha gente, que vocês vão ter aí as informações mais precisas, mais importantes em relação à literatura técnica, tá? Então, esses são os casos que eu separei para vocês aqui, logicamente, para não perder nenhum detalhe sobre PWM, modulação por largura de pulso, tá? Frequência constante, muda a largura e, logicamente, tem uma amplitude constante. Fechou? Só voltando aqui. Todo sinal PWM é uma onda digital, mas nem toda onda digital é sinal PWM. Então, fique ligado, sinal de controle. Fechou? Valores. Eu não posso falar valores, não é porque eu não queira não, pessoal. É porque são vários pacotes de manuais e cada um indicado para a sua oficina. Como assim, professor? Você tem autoelétrica, você trabalha só com retífica, você trabalha só com linha diesel, você trabalha só com ar-condicionado, você trabalha só com híbridos e elétricos. Então, existem pacotes adequados para cada perfil de oficina. Nós não queremos te empurrar qualquer informação, são informações que você precisa. Então, toda vez que algum reparador, algum amigo seu, né, falar por que nas propagandas da Simplo, por que eles não falam logo preço? Não dá para divulgar preço. Porque eu vou falar um valor para você que não vai se aplicar. Pode ser muito menor esse valor ou muito maior. Ou não, aquela informação não vai se aplicar a você. Então nós queremos vamos fazer uma consultoria. Os nossos consultores vão conversar com você para quê? Para descobrir. Você trabalha com flex? Só parte mecânica? Linha diesel leve? Tem tratores? Então você vai ter esse bate-papo para te ajudar, para conhecer o seu negócio. Beleza? Show de bola, pessoal? Gostaram da estrutura? Gostaram aqui
e toda a parte aqui realmente áudio, vídeo, né? Nosso ambiente aqui muito top para trazer realmente informação de qualidade e um ambiente de qualidade para vocês, logicamente, sempre melhorando. E é a natureza da Simplo, é a filosofia da Simplo, sempre evoluindo, sempre crescendo, sempre trazendo mais e mais novidades. Essa aqui é uma delas. Toda semana com conteúdo especial para vocês. Toda semana. Pessoal da linha diesel, pessoal da linha flex, pessoal que trabalha com elétricos e híbridos importados. Vamos ter novidades por aí, tá, pessoal? Sempre com visão, sempre observando a evolução da sua oficina. Tranquilo? Vamos lá. Nosso tempo é limitado. Já imaginou se você tivesse uma plataforma capaz de trazer aí as informações que eu te passei, né, de teste de componentes, esquemas elétricos, tá? Formas de onda, para você trabalhar exatamente essas informações, mas também é muito importante você ter as informações de referência. Vamos lá, ver só um caso. Esse aí foi, eu fiz essa venda para esse cliente e olha só o que ele falou aí quando comprou o Simplo e aplicou na oficina. Vamos lá, a produção vai apresentar para vocês aí. Semana na oficina, com menos de 1 hora, com Simplo, tudo resolvido, cara. Graças a Deus aí, ó. Aí, ó, meu amigo. Fizemos aqui o sistema do Simplo aqui. Fizemos todos os testes aqui com o sistema aqui, cara. O carro, depois de uma semana na oficina, com menos de 1 hora, com Simplo, tudo resolvido, cara. Graças a Deus aí, ó. Jogo rápido. 1 semana. Com Simplo, meia hora. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, o que é que você vai encontrar nos manuais do Simplo? Quais são os benefícios? Primeiro, você vai ter, né, acesso ilimitado, independente de hora, quantas vezes você quiser, você vai acessar os manuais, tá? Vai ter 2 dispositivos simultâneos para utilizar no celular, tablet, computador. Vai ter o nosso suporte técnico que vai te ajudar aí no horário comercial de segunda a sexta, de 8 às 17h30, tá? E vai ter acesso à Escola do Mestre, que é a nossa zona, né? Nossa área de treinamentos, né? Beleza? Área de membros. Tranquilo? E aí, o que é que você vai ter? Tá em área de membros, com vários treinamentos, e-books, todos os materiais de live vão estar lá, certo? E nosso suporte, como eu já falei para vocês aí, sem nenhum tipo de restrição de forma de cortesia para você, tá bom? E aí, não tem uma questão de dizer valores aqui, não tem como, porque é customizado, é personalizado, tá? O que é que vai acontecer? Você vai ter as informações aí de acordo com o seu mercado, se é autoelétrica, se é retífica, se é diesel, tá? Você trabalha com elétricos e híbridos, com câmbio automático. Então, pessoal, o que é que você vai ter aí de disponibilidade para você hoje? As 20 primeiras vagas aí, os 20 primeiros que entrarem em contato vão ter essas condições especiais, digo para vocês. Não é só a questão do desconto, não é isso, é a questão de forma de pagamento também, beleza? E a forma de pagamento bem flexível, bem tranquilo para você. E aí eu deixo para você essa condição. Vocês que me assistiram até agora, logicamente, estão com a oportunidade. E detalhe, você tem 3 caminhos agora. Você vai terminar essa live, vai embora, vai continuar, vai pegar esses conhecimentos que eu te passei e vai na luta aí, eu fingir que nunca viu essa informação. O segundo passo é tentar é do seu jeito, na tentativa e erro. Vendo mais informações no WhatsApp, no YouTube, ou seja, você vai tentar aí ver as informações de referência. Show de bola. Mas cadê as informações? Você vai ficar ainda perdendo tempo e sem saber se essa informação é correta. E o terceiro passo é o seguinte, é clicar no link que eu deixei no chat para você, tá? E, logicamente, ter contato com os nossos consultores, ver as informações que vão estar disponibilizadas para você, um pacote exclusivo para a sua necessidade e ter em mãos não só as informações técnicas, os esquemas elétricos, tá? Como também o suporte e acesso à Escola do Mestre. Isso aqui, pessoal, é só a ponta do iceberg. Isso aqui é só o começo. Você vai entrar agora na área de membros, que isso aqui vai ser constante para você todos os dias. Beleza? Então não perca tempo, tá? Vai lá, clica no link para você ter acesso a esse conteúdo que eu te passei aqui. Eu aqui correndo, eu te apresentei um conteúdo desse maravilhoso, um conteúdo desse bacana, para você realmente não perder. E vocês vão estudar os casos de estudo, vão tirar as dúvidas comigo. E lógico, você que é cliente Simplo, você que vai ser cliente Simplo, vai ter contato direto aí com o nosso suporte. Eu vou estar lá para te ajudar. E, logicamente, você vai ter uma equipe de 8 colaboradores à sua disposição aí, de segunda a sexta, horário comercial. Escola do Mestre é onde eu deixo todo o meu conteúdo
tá? De treinamentos e também os casos de estudo que eu consigo aí na oficina e dos meus parceiros para você pegar em primeira mão, né? De bandeja aí os casos mais complexos, beleza? Então não perde tempo, já agradeço cada um de vocês de coração, tá? A presença, as perguntas aí que a gente vai selecionar aqui para ir respondendo também no grupo, tá? Fico muito feliz, pessoal, né? De ajudar bastante vocês. Eu sei, o tempo é rápido mesmo, é curto, eu tenho que acelerar. Eu queria passar o máximo de informações para vocês, tá? Beleza? E detalhe, viu, pessoal? Continue estudando, tá? Continue essa caminhada. Vocês que estão seguindo a Simpla aí no canal do YouTube, no Instagram, estão de parabéns. Nós realmente estamos comprometidos com vocês. Pessoal, muito obrigado mesmo. Obrigado a toda a equipe aqui da Simpla que está sempre ajudando a gente. E próxima semana, mais conteúdo de qualidade. Muito obrigado. Forte abraço. Até a próxima.